Deixa eu voltar aqui. Bom dia a todos. O objetivo hoje dessa palestra é conversar com vocês sobre os avanços que a gente já teve em economia circular, em matérias-primas sustentáveis. Eu já venho falando disso, acho que mais de 10 anos em FEIPUR, em congressos. Eu tenho bastante orgulho de dizer que a gente começou essa empreitada no Brasil, falar sobre as nossas metas lá fora, falar sobre os nossos produtos na Europa, que no começo era uma coisa ainda muito inatingível, mas que a gente trilhou junto e hoje a gente vê muita gente, muitos parceiros já falando de sustentabilidade, né? Então isso é muito importante para a gente como país, para mostrar para lá fora, para os países lá fora, o quanto o Brasil também quer fazer parte dessa empreitada e dessa mudança do jeito de agir da empresa, das empresas, das indústrias como um todo. É importante a gente fazer parte desse movimento e mostrar a importância do nosso setor e da nossa indústria da América Latina, né? Então, é muito legal ver o quanto isso avançou, né? Então, eu quero mostrar avanços realmente que a gente teve nesses anos, o que vem por aí, e, com orgulho, exibir algumas parcerias que já estamos tendo na América Latina para os nossos produtos sustentáveis. Então, só um pouquinho geral assim, da Covestro, porque a gente já, desde 2015, a Bayer já virou Covestro, mas, às vezes, algumas pessoas ainda não identificam, não conectam, né, quem é a Covestro. Então, a Covestro veio da Bayer, em 2015 a gente se transformou em Covestro. Não mudou praticamente nada, além de nome e empresa, quero dizer produtos. Então, os produtos que a Bayer tinha para espumas de poliuretano, a gente continuou tendo. Todos os produtos que todo mundo conhece, Multranol, VM800, F3040, todos os nossos produtos, eles vieram nessa carga para a gente, para a Covestro, e a gente seguiu a vida como se fosse só uma mudança de nome mesmo, né? Então, a gente é uma empresa muito grande, global, com mais de 17 mil funcionários, com turnover, né, que é vendas acima de 14 bilhões de euros. Então, assim, é uma empresa consolidada globalmente e produtora de matérias-primas, né, TDI, poliol especiais, copolímero. Nosso copolímero também é bem reconhecido no mercado pela qualidade, né? A matriz fica na Alemanha, mas a gente tem fábrica. Eu queria mostrar aqui das fábricas. A gente tem fábrica nos Estados Unidos, falando só da divisão espumas. A gente tem fábrica nos Estados Unidos, a gente tem fábrica na Alemanha, na França, na China. E para o Brasil, a gente pode trazer de todas essas Covestros pelo mundo, né? Mas, normalmente, o nosso produto vem da Covestro Estados Unidos, tanto poliol, quanto TDI, quanto copolímero. Mas a gente está livre, num problema que a gente tem numa fábrica, a gente consegue trazer de outra fábrica, então isso nos dá uma boa flexibilidade, assim, tentando não faltar produto, né? A gente sabe que esse mundo químico é meio doido, às vezes falta um, falta o outro, mas, assim, essa é a importância de ter fábricas em várias regiões. Dá problema em uma, a gente corre e pede socorro para outra, né? Aqui também a gente fala um pouco da nossa visão, né, do como a gente quer participar desse mundo e como a gente quer influenciar esse mercado, né? Então, a gente tem um conceito, um slogan, né, é ser o melhor do que nós podemos ser. Então, isso para a gente nos inspira muito, assim, né? Porque a gente sempre pode ser melhor, sempre pode buscar alternativas melhores, sempre pode explorar ao máximo o nosso potencial. E a gente tenta sempre motivar essa cadeia de poliuretano a pensar da mesma forma, né? A gente quer crescer de forma sustentável, então, depois eu vou mostrar um pouquinho de dado, mas assim, a gente hoje não cresce mais, não aceita crescimento de produção sem que ele seja neutralizado, sem que ele traga mais impacto. Então, todos os nossos crescimentos, investimento em produção para produzir mais produto, a gente não aceita, não pode mais, se ele não tem uma base sustentável, se ele não for zerar as emissões, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz muito e é muito constante nas nossas ações e projetos. E a gente quer ser 100% circular.
que é um desafio enorme, porque você sabe que química vem de petróleo. Vir de petróleo significa não ser sustentável. Né? Então, a gente está virando a chave, cada vez mais buscando alternativas. Depois também eu vou explicar um pouquinho que alternativas a gente tem para produzir isocianatos e polióis de forma sustentável. Então, a gente vai focar, claro, no pilar de economia circular da Covestro. Isso aqui eu sempre gosto de trazer, porque é uma pesquisa que foi feita na Europa, mas a gente vê que cada vez mais isso está vindo para o Brasil. A gente não vive mais numa bolha. Né? O que acontece lá fora não está mais tão longe assim como se pensava anos atrás. Né? Ah, não, isso é lá na Europa. Não, agora esse é lá na Europa está chegando muito forte aqui no Brasil. Né? Então, é influência. Por quê? Vou explicar. Primeiro, os consumidores começam a se preocupar com o que eles estão comprando. Talvez alguns ainda não paguem por isso, talvez não. Alguns consumidores ainda não pagam por isso, as diferenças de você ter um produto sustentável, né? A pesquisa que você investiu naquilo. Alguns ainda não pagam, mas eles valorizam as marcas que trazem soluções sustentáveis, que se preocupam com o futuro do planeta e principalmente das próximas gerações. Né? Quando a gente olha para o nosso filho, a gente tem que se preocupar. A gente não se preocupa com o futuro dele, estudo e tal, e a gente tem que se preocupar com o mundo que a gente vai entregar. Né? Então, isso, os consumidores começam a cada vez mais se preocupar e valorizar marcas e indústrias que tragam alguma solução sustentável. A gente diz hoje no Brasil, como a gente não tem legislações que exijam que as empresas utilizem matérias-primas alternativas ao petróleo, a que faz isso é o empoderamento da sua própria marca, porque você mostra para o consumidor que você está buscando alternativas. Então, a sua marca começa a ser vista de outros olhos, mais bonitos, né, pela sociedade como um todo. E a outra coisa também que é importante, muitos consumidores hoje, além de valorizar essas marcas, elas evitam comprar de algumas empresas que não fazem isso ou que tiveram algum tipo de escândalo. Isso destrói a imagem de uma empresa, saber que ela impactou, ela teve algum acidente ou algum problema ambiental. Isso acaba com a imagem da empresa. Isso cada vez mais a gente continua vendo. Né? Esse crescimento da mudança da cabeça dos consumidores. Né? E outra coisa muito importante, a Europa já tem metas muito claras de redução de emissões de carbono e ela, para fechar negócios, ela começa a exigir de empresas daqui da América Latina ou do mundo todo que tenham metas também de redução de impacto de carbono. Então, para fechar um negócio, eu tenho que provar que eu estou investindo em matérias-primas alternativas, que eu estou me preocupando com o impacto que a minha empresa gera, que eu tenho metas de reduções desses impactos. Então, cada vez mais, para fechar um negócio, a gente vai ver esse tipo de exigência. Né? Então, é importante. Isso tudo faz o Brasil ter que se movimentar. Né? Então, essa é a importância desses movimentos globais para incentivar a nossa economia sustentável aqui, circular aqui no Brasil. Né? Então, vamos falar um pouquinho. Eu acho que aqui eu vou só puxar um pouco, porque é um tema um pouco... Já virou mais comum, mas é um tema um pouco complexo ainda. Né? Quando a gente fala de reduções de emissões, muita gente vem ainda na mente aquelas emissões que foi foco há uns 15, 20 anos atrás, que a gente tinha que reduzir. Ainda está em foco as reduções das emissões das espumas. Emissões quais? VOCs. Muita gente confunde a emissão de VOC com a emissão de carbono. O que é emissão de carbono? Vamos lá. Tem um impacto global, ok. A gente sabe que toda atividade humana, toda atividade industrial, toda atividade de um carro gera emissões de carbono. O que é isso? Para respirar, eu estou emitindo carbono. Para criar gado, eu emito carbono, porque o gado emite carbono. Para ter que plantar, eu tiro a árvore do meio ambiente. Isso tudo se profissionalizou de um jeito que é possível fazer cálculos
com base no fator, né, que a gente chama que foi criado um fator que você mede o impacto da sua operação por emissões de carbono. É mais ou menos assim, né? Então, hoje, como é que a gente faz para reduzir o nosso impacto? A gente transforma o nosso impacto em emissões de carbono, tem cálculos para isso. A gente pode até na internet dizer assim, quero recalcular o meu impacto de carbono como pessoa. Existem esses cálculos, umas calculadoras que você fala assim, eu como sempre carne, eu ando bastante de carro, isso tudo dá o seu impacto. E a indústria tem que fazer isso. Então, para você saber quanto você tem que reduzir, você precisa calcular qual é o seu impacto em emissões de carbono. Por isso a gente fala muito em emissões de carbono, né? E aí é importante vocês terem essa distinção na cabeça. O que é uma emissão de carbono e o que é uma emissão de VOC, que é duas coisas diferentes. Emissões de carbono, eu estou falando de impacto ao meio ambiente. Tá? Então, a gente vai falar daqui para frente dessas emissões. E essas emissões, elas são divididas em 3 escopos. Que é o escopo 1, que é aquele que para existir, eu emito carbono. Então, por exemplo, toda indústria química emite CO2, porque ela mexe com carbono, com oxigênio, na sua produção, na chaminé mesmo. O que eu posso fazer para aquela emissão direta, que não tem como eu não emitir, como eu posso fazer para reduzir? Então, esse é o escopo 1. Escopo 2 é toda a energia, facilities que a gente precisa, gás, para aquela produção existir. Então, a sua energia é com base de queima de fóssil? É. A Europa tem muito esse problema. Aqui no Brasil a gente já tem isso muito mais tranquilo, porque a gente usa muito hidrelétrica, então a nossa energia é praticamente limpa. Mas lá fora esse é um problema muito grande. Todo mundo é termoelétrica. Então gera muita emissão a energia usada. E gera um impacto muito grande. E agora o que a gente está avançando muito é o escopo 3. O que é o escopo 3? Beleza, eu já resolvi o meu básico para existir, eu sei quanto eu emito, eu já estou controlando as energias, reduzindo o impacto delas, e agora eu vou me preocupar com o meu fornecedor e com o meu cliente. Isso é o escopo 3, é antes e depois da minha produção. E a Covestro está avançando muito nesse escopo 3. Então, vamos mostrar aquilo que eu comentei, da escopo 1 e escopo 2. A gente está trabalhando muito em energia renovável lá na Europa, está trabalhando muito com gases renováveis também, que é aqueles gases da caldeira, para aquecer, para esfriar. Estamos trabalhando muito nesse foco e a gente pode dizer que a gente está, assim, dentro da nossa meta. Qual que é a nossa meta? Em 2030, a gente vai reduzir 60% das nossas emissões de escopo 1 e 2. E em 2035 a gente vai zerar. Então, assim, está logo aí, né? Quando a gente vê, já passou, já está aí. E a gente já está bem em linha com o que a gente traçou. E o escopo 3, que é isso que eu falei, fornecedores e clientes. Então, a gente tem diversos projetos com os nossos fornecedores logísticos, para a gente continuar trabalhando com transportes verdes. Quais são as opções que a gente tem? Caminhão a gás, a gente tem a opção do caminhão elétrico, que ainda tem algumas dificuldades, mas a gente tem trabalhado muito com os nossos parceiros para ter essas alternativas, porque não adianta eu exigir deles e eu não também fazer a minha parte, ajudar projetos em conjunto, que rotas que podem existir dessa maneira, Então a gente está trabalhando bastante nesse conceito. E também com os nossos fornecedores, que é o escopo também que eu vou trazer aqui, que é os nossos produtos sustentáveis, eu tenho que ter matérias-primas sustentáveis. Então, a gente garante para eles que a gente vai comprar uma certa quantidade, isso dá uma confiança para o nosso fornecedor de tolueno, o nosso fornecedor de glicerina, o nosso fornecedor das matérias-primas, ter a segurança que ele vai investir e a Covestro vai comprar. Isso é muito importante para uma parceria dar certo, O compromisso das duas partes. E a gente tem feito bastante isso. Então, de onde a gente tem buscado a alternativa ao petróleo, que eu tinha comentado? Então, a primeira de todas, a que vem de forma mais rápida e que você já tem bastante disponibilidade de matéria-prima, são matérias-primas com base de plantas, que é eu chamo de biomassa, primeira geração e segunda geração. Qual que é a primeira geração? A primeira geração é a planta mesmo. Então, eu consigo extrair tolueno de planta. Então, tem alguns óleos vegetais de palmeira, óleos vegetais de algumas outras plantas que eu consigo extrair tolueno.
Esse tolueno, eu tenho um fornecedor que fez toda essa pesquisa, esse trabalho, e que me fornece esse tolueno. Então, eu tenho TDI, eu tenho MDI, com base nesse tolueno de planta. Qual que é a segunda opção? É um resíduo ou da plantação. Então, tipo assim, eu tinha, vou dar o exemplo da indústria do papel. A indústria do papel, ela extrai a celulose e nessa extração de celulose sobra um resíduo que é chamado tall oil em inglês. É óleo de talol, tradução aqui no Brasil. O nome não interessa, mas aqui é só para explicar que é um resíduo que ele ia para o lixo e a gente consegue extrair tolueno dele. Então, isso também é biomassa, porque ia ser lixo, vem de planta, mas já seria um lixo, né? Não se transformaria em nenhuma outra coisa. Então, a gente também tem diversos, também consegue fazer TDI e MDI com esse resíduo da indústria, de outras indústrias. Outra forma que a gente tem buscado, que esses dois últimos a gente ainda não tem a solução já para o mercado, os outros dois a gente já tem oferta, consegue ter estoque local das primeiras opções, já está uma coisa mais consolidada. E a gente tem trabalhado muito com reciclagem agora. O que significa? A gente tem duas opções de reciclar. Uma é buscar o tolueno em resíduos que não fazem parte da nossa cadeia. Por exemplo, pneu. Pneu, a Covest não vende poliuretano para pneu, não existe a borracha, né? Todo mundo sabe, é outro material. Mas tem tolueno lá naquele resíduo de pneu, que é uma coisa que sobra bastante? Ah, tem sim. Ah, então vamos lá e vamos trabalhar. A gente fala de circuito aberto, né? Open loop. Ou o projeto que para a gente é muito importante também, que dá muito orgulho, que depois eu vou detalhar um pouquinho de onde está, quando vai vir produto, né? Onde a gente vai chegar, que é a reciclagem de espumas flexíveis. A Covest tem um projeto que já está em escala de laboratório, já está em escala piloto de reciclagem de espumas de colchão. Então, o colchão vai, em vez de ele ir para o lixo, ele volta, a gente separa ele, todo esse processo, todo que também não é fácil, coletar colchão, o volume é grande, tem diversos desafios de separar as matérias-primas, né? Então, muitos desafios. E a gente está chegando e está conseguindo estruturar essas parcerias a ponto de tornar o negócio viável. Então, depois também eu vou detalhar mais um pouquinho do que seria. Então, essa que é a linha que eu comentei. Quando a gente utiliza a biomassa primeira geração, que é do óleo da planta, a gente consegue, a nossa